Olá, Graconakel, Alex Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre o CPTS-11, Capitânia Securities. É um fundo imobiliário que investe em papéis e fundos imobiliários. Mas praticamente, antigamente era só de papel, agora virou um FOF, né? Mais de 50% da carteira está investido em fundo imobiliário. Está cotado a R$ 7,46. Está entregando um yield de 12,41% em 12 meses. P sobre VP de 0,85%, quer dizer que está 15% abaixo do seu valor patrimonial. Liquidez diária de mais de 8 milhões, bem tranquilo de comprar e vender cotas desse fundo, né? Variação de 12 meses de menos 1,33%. Estamos aqui no gráfico aqui do CPTS, na cotação padrão sem um reinvestimento dos dividendos. A gente pode observar aqui que em outubro, fevereiro de 2021, a taxa Selic estava em 2% ao ano, uma taxa baixíssima. Por isso, nessa época aqui, quase todos os fundos imobiliários estavam trabalhando com ágio, com o valor da cotação acima do seu valor patrimonial. E depois disso ele veio subindo a sua taxa e, consequentemente, a desvalorização da cota no secundário veio caindo aqui também. Aí em dezembro de 2022, que foi o auge da Selic aqui, em fevereiro de 2023, mais ou menos, né? Dezembro de 2023, ele chegou ao seu mínimo, a sua mínima aqui, né? E se manteve por um tempo. Aí deu uma subidinha, chegou nas mínimas aqui. Aí deu uma leve caída aqui, porque o juros estava sendo controlada, começou a cair de novo. Os juros não. A inflação começou a ficar controlada, eles começaram a baixar a taxa novamente e o mercado tentou reagir um pouquinho. Aí aqui em julho de 2025, mais ou menos, agosto, voltou a subir a taxa de novo porque descontrolou a inflação. E agora estamos a 14,75. Quer ver o comecinho? Julho de 2024. Então aqui, a partir daqui começou a subir novamente a taxa Selic e o fundo começou a desvalorizar novamente aqui. Então, por isso a gente vê assim que ele acompanha muito, mas só que o mercado ele antecipa alguns movimentos, né, da taxa. Então, antes de começar a subir, antes de começar a descer, ele já está a cotação já está reagindo, né, com o que vai acontecer no futuro da taxa. E como chegamos aqui ao topo, com 14,75, e tem uma previsão de ter mais um aumentinho aí, né, talvez de 0,25 ou 0,5%. Acho que 0,5% talvez não seja, um 0,25 para chegar a 15, estabilize-se nesse valor aí, né? Porque acima disso vai acabar com o Brasil. Se estabilize nessa faixa aí de 15% ao ano e depois comece a ceder, né, mais para frente. Então o mercado já está prevendo essa estabilidade da taxa e o possível e a possível queda, né, mais para frente da taxa Selic. Então os fundos imobiliários já estão antecipando a isso e se valorizando. Um yield de 1,14% ao ano. E a gente vê aqui no máximo aqui, ele teve seus altos e baixos. Esses fundos de papel que tem bastante IPCA, indexador em inflação, ele reage bem quando a inflação está alta, né? Aí teve uns meses de deflação que ele despencou o seu dividendo, né? Agora estabilizou-se mais ou menos em 8 centavos e o último aqui foi de 9 centavos. Março de 2025. O ticker aqui é o CPTS11, taxa de administração de 0,08% ao ano, valor de mercado mais escrituração, taxa de gestão de 0,82% ao ano, valor de mercado.
e tem uma taxa de performance de 15% do rendimento distribuído, que exceder o retorno do CDI sobre a cota patrimonial. Enquanto o CDI está alto, vai ser difícil, mas naquela época que estava a 2%, vivia pagando taxa, né? E agora aqui, ó, o valor patrimônio está em quase 3 bilhões de reais e a taxa líquida de IPCA mais ao ano está em 12,76% ao ano. Vives teve impacto no fechamento da curva de títulos públicos no mês, que era o IPCA de mais 8,98% e foi para IPCA mais 8,92%. E a carteira de fundos imobiliários apresentou uma rentabilidade de 2,91% contra 6,14% do IFIX. Aqui ele fala que a carteira de crédito segue o high grade, né, da carteira e 100% adimplência, sem nenhuma inadimplência. Esse high grade são devedores que têm boa classificação de risco, né? Não tem muita incidência de calote. Por isso, não se consegue enfiar umas taxas exorbitantes aí de IPCA mais 20, IPCA mais 15, dependendo aí dos high yield, né? Então, por isso, você tem uma menor rentabilidade, mas uma segurança maior. O fundo tem na carteira 17 CRIs, que representam 34,7% dos ativos, sendo que 98,6% da carteira é de crédito, indexado ao IPCA, com uma taxa de marcação IPCA mais 8,92%. E 1,43% da carteira é indexada ao CDI. Então pouca coisa é indexada ao CDI. A maioria é o IPCA aqui, ó. E a taxa a mercado, da marcação a mercado, está em CDI mais 3,96%. Virou um fofão, né? Tem 74 fundos imobiliários, que representam 55,6% do ativo. Sendo que 89,7% da carteira é composta por fundos de tijolo e 10,3% por fundos de papéis. Realmente um FOF, né? Então ele tem duplo desconto. Para a cota no secundário chegar no valor patrimonial, ele vai ter esse upside aqui. E se os fundos imobiliários chegar no seu valor patrimonial também, vai ter mais esse upside aqui, ó, de 18,7%, um total de 44%. Na tabela de sensibilidade com todos os ativos, incluindo fundos imobiliários, CRIs, a cotação está em 4,45, 46, fica nesse meio. Vamos ser mais conservadores, né? Vamos ver essa taxa aqui, que representa um IPCA mais 12,59, descontando. A taxa de administração ficou em 11,69%. Um belo rendimento aqui, né? E aqui, somente a carteira de CRI, vamos ser conservadores também, ficou em 12,24%, descontando a taxa de administração em 11,34%. O fundo já soltou uma projeção de distribuição até abril de 2026, daqui a um ano. Nossa, então fizeram uma projeção bem longa aqui, né? Que eles vão entregar aqui, ó, 8 centavos por cota. É aqui eles falam, é tipo um guidance aqui, né? No cenário otimista, de 9 centavos por cota, e no pessimista, de 7 centavos por cota. A cotação está representando 14,18%, um belo dividendo. Dando uma olhada na DRE, é o regime resultado financeiro e regime caixa. Então, o fundo tem uma reserva acumulada não distribuída de 0,005 centavos por cota. Um total de receita de mais de 29 milhões. A gente vê aqui que teve uma perda aqui no ganho de capital, porque eles fizeram o giro de CRI, venderam e compraram CRIs aqui, né?
Mas só que eles giraram no prejuízo. Quase todos os meses eles geraram um prejuízo grande aqui, ó, porque eles estão vendendo com prejuízo os CRIs. Mas aí tem um porém que eles querem fazer no futuro. Vou mostrar lá embaixo. Aí aqui ó, a despesa de 4.798.000. Resultado por cota saiu 0,77 centavos. E distribuiu 0,082 centavos. Ele usou um pouquinho aqui ó, a reserva de lucro, mesmo assim sobre esse valor aqui, ó, 0,005 centavos por cota. Histórico de distribuição do CPTS. Esse azul escuro aqui é o dividend yield de mercado. Esse aqui é o dividend yield no patrimonial e o cinza claro é o CDI. A gente pode ver que desde 2014 até 2025 aqui, ó, o fundo praticamente todos os anos ele superou o CDI. Só esse ano de 2023 que ele ficou acima ainda do dividend yield patrimonial. Porque no mercado ele ficou superior aqui ainda. No gráfico de rentabilidade, o valor patrimonial ele vem superando todos os índices aqui, né? 219,6%. A gente que está sempre investindo todo mês, quando a gente procura o melhor momento para investir, é o valor a mercado, que está no valor no secundário, né? Ele rendeu 164,4%. Lembra na DREC que estava marcado ali que o fundo imobiliário estava vendendo os CRIs no prejuízo? Vamos entender o porquê, né? E por que eles soltaram esse guide de um ano aí com um dividendo alto, né? Porque eles estão vendendo, ó, porque eles tinham esses CRIs aqui, ó, na carteira, com uma taxa ponderada de aquisição de 6,36. E eles venderam no prejuízo, com essa taxa aqui de... Porque, para quem não entende, é que nem como se fosse um título público, né? Se você vender acima dessa taxa aqui, ó, você está no prejuízo. Se você vender abaixo dessa taxa, você vai estar no lucro. Como a taxa subiu, né, está em 6,53, praticamente ele está negativo, 0,28%. Né? Aí eles venderam com prejuízo, um pouco no prejuízo, para comprar com uma taxa um pouco maior, que a gente vai ver aqui, ó. A taxa aqui, ó, que eles venderam, ó, 6,53. Vamos ver quanto que a taxa que eles compraram agora. Essa aqui é a lista de CRIs que eles compraram. Há uma taxa ponderada de aquisição de 6,46. E eles venderam a 6,53. Eles podiam comprar com uma taxa um pouco acima desse valor aqui, né? Eles compraram abaixo. Mesmo assim, a taxa de aquisição melhorou muito em relação ao que estava aqui, né? Por isso, quando eles forem, se de repente essas taxas começarem a ceder, a se desvalorizar, o fundo vai poder vender esses CRIs com lucro. E o lucro, consequentemente, vai para a distribuição, né? E de 6 em 6 meses, eles são obrigados a entregar 95% do seu lucro, que roda no caixa. Então, eu acho que a esperança deles é essa, né? De mais para frente vender esses ativos que eles compraram agora com lucro mais para frente. Eles aumentaram a sua taxa aqui ponderada de aquisição. Para quem estiver comprando o CPTS nesse valor de 7,46, 7,45, vai estar ganhando um IPCA mais, sendo moderado, um IPCA mais 11,69%. Uma bela de uma rentabilidade. E são de setores bem interessantes, né? Renda urbana, shopping, comercial, logística. Residencial representa muito pouco, né? Então,
são setores assim que estão em desenvolvimento, né, ainda, né? Então, é bem interessante. Eu sempre falo, não tem multipropriedade, né? Resorts, as tranqueiradas toda aqui, né? E 98,6% é indexado ao IPCA. Aí o restante aqui, ó, é do é de CDI. Olha o fofão aqui, né? 55,6% está investido em fundos imobiliários, 34,7% em CRIs, 7,5% de carrego e 2,2% de liquidez. Exposição por categoria: 89,7% em tijolo e 10,3% em papel. A minha exposição também, a maioria majoritariamente é em tijolo. Eu tenho só de papel, acho que eu tenho que representa 17% da minha carteira. Não vai mudar muito da estratégia aqui desse fundo também. Também, nossa. Aí o Fiagro já estava mostrando já enfraquecimento já há um tempão, né? Os Fiagro que eu tinha, eu vendi tudo, não tem nada de Fiagro mais. Lista de fundos imobiliários, eles estão investindo muito aqui em shopping, setor do shopping, que representa 16,90% do PL. O dividendo atualizado é de 0,68 e o anual, dividend yield anual, é de 8,47. E tem uns fundos imobiliários que eles não estão pagando dividendos. Depois a gente vai dar uma olhada lá embaixo. Tem investido no valor de 1.756.390. Tem alguns fundos imobiliários já estão com ágio aqui, né? Os do FOF e dos renda urbana. E aqui os outros aqui tem bastante upside para subir ainda, né? O upside aqui é 110,8%, que é de hotéis. Se for ver bem, tem uma rentabilidade bem baixa aqui, né, dos fundos imobiliários. 0,63% ao mês, que no anual dá 7,84%. O fundo tem um upside aqui ainda de 18,7%, que ele pode valorizar 18,7% até chegar no seu valor patrimonial. Uma olhada aqui na exposição dos devedores, são ótimos devedores, né? Açaí, Grupo Pão de Açúcar, Pernambucanas, Grupo Pão de Produção de Açúcar, esse Prime Prospects também, são bons pagadores aqui. As maiores exposições em fundos imobiliários, o da casa, que é da Capitânia, é o que tem mais relevância, né? Esses que estão amarelo é da Capitânia, fundo da Capitânia. Aí o pessoal pergunta, será que não tem conflito de interesse nisso, né? Por isso o pessoal fica sempre se questionando a respeito disso, né? Tem esse fundo aqui que não está rendendo nada, que representa 4,4%. Ele não está entregando dividendos. E só tem bastante fundo imobiliário aqui, ó, Monativo, tem um de shopping, logística, industrial. Então, ó, só os fundos mais ou menos aqui. O Viur está com uma dívida altíssima, ainda bem que representa muito pouco, né, 0,2%. NIL também, eu acho que, se não me engano, é um monoativo, né? Então, eles não investem nesses fundos mais consagrados do mercado, grandes, robustos, né? Ó, eu acho que eles investem para gerar ganho de capital, né? Até que tem alguns aqui que não tem receita. Nós queremos ganho de capital e receita mensal, né? Isso é complicado, né? Dando a lista de fundos imobiliários, esqueci de mostrar para vocês, né? Esse segmento de híbridos não está rendendo híbrido, né? Não está rendendo nada de dividendo. Nem o segmento de hotéis aqui, ó, também está rendendo nada. Residencial bem pouco, 0,40%, vixe. Ele tem que rever
o conceito em comprar alguns fundos imobiliários aqui, porque eles compram cada coisa aqui que não dá para entender muito bem. A carteira aqui das compromissadas, olha a caca que eles fizeram. Eles compram um ativo para ganhar no spread com o outro, né? Aí tem esse descasamento, né? Eles fizeram uma compromissada com CDI a mais 0,72, porque o CDI estava lá na Bacia das Almas, quase 2%, né? Ao ano. Eles falaram, é um bom negócio, vou pegar dinheiro emprestado barato e emitir CRIs com uma taxa maior para ganhar dinheiro. A IPCA mais 6% que eles colocaram aqui mais ou menos. Aí aqui, ó, no começo tudo bem, né? Quando a taxa estava barata. Aí quando se reverteu a taxa Selic começou a subir, eles já começaram a levar prejuízo um atrás do outro aqui, ó. Porque a compromissada estava comprometendo a receita dos investimentos que eles fizeram, que era o IPCA. Então aí, até hoje eles estão amagando esse prejuízo aí. Todo mês praticamente está levando prejuízo. Eu ter feito uma compromissada, sei lá, de IPCA mais... Se tivesse achado barato 5,4 e ter comprado o CRIs aí de IPCA mais 6, 7, né? Aí vai ter esse spread de ganho aí, né? Agora, eles fazendo uma compromissada no CDI e depois comprar CRIs de IPCA mais 6, sei lá. Não sei de onde eles tiveram na cabeça aí que isso era um bom negócio. E é isso que eu queria conversar com vocês, galera. É um fundo imobiliário de papel que virou um FOF, né? Que eu também tenho na minha carteira da aposentadoria, né? Eu estou revendo alguns conceitos aí, se continuar na minha carteira ou não, né? Porque tem muitos fundos de papéis muito melhores que esse daqui, né? Mas é isso, galera. A gente vai aprendendo com os erros, né? E no futuro a gente faz o possível para não errar, porque errar a gente vai errar, né? Os grandes gestores aqui, eles erram e nós, meros mortais, porque não podemos errar também, né? Mas é isso, a gente aprende com o erro. Mas bola pra frente. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. E muito obrigado a todos. Valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby.